Ei, gente, terminamos aqui agora mais uma mensagem, mais uma celebração dessa nossa série Jesus Sem Mais. Falamos um pouco hoje, talvez, de um dos assuntos mais polêmicos, talvez, aí, o dízimo, né? O dízimo, Jesus mais o dízimo, né? Esse é o tema da nossa mensagem. E a verdade é que nós queremos mostrar para você que não tem nada, absolutamente nada, em nenhuma área da sua vida que você possa fazer para ser mais abençoado, mais amado, mais próspero. Deus já fez tudo isso em você através de Cristo Jesus, tá bom? Acompanhe com a gente, tenho certeza que isso vai edificar muito sua vida. Beijo! Colossenses capítulo 2, nós vamos ler o verso de número 6. Colossenses capítulo 2, verso de número 6. Nós vamos ler do 6 ao 8. Se quiser pode acompanhar aqui também na tela com a gente. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Verso 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado. Muito obrigado pela sua doce, santa e preciosa presença. Obrigado, Espírito Santo, porque não tem como o Senhor estar mais presente. Não tem como o Senhor estar mais no ambiente. O Senhor já está aqui de forma plena. E tudo que o Senhor vai fazer aqui nessa noite é revelar Jesus. É para isso que o Senhor está aqui na terra. Jesus disse que iria e deixaria alguém que ensinaria sobre Ele. Então nós te agradecemos, Espírito Santo, porque certamente aprenderemos sobre Jesus. E ao aprendermos sobre Jesus, graça e favor são multiplicados. Mais consciência de quem nós somos, mais consciência do amor de Deus por nós, não seremos os mesmos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, nós estamos numa série, há mais ou menos, se eu não me engano, essa é a quinta mensagem, que se chama Jesus Sem Mais, né? E a grande verdade é que nós temos de uma forma bem eficaz, no sentido assim, falando de forma bem fundamental, bem fundamentada, perdão, levando essa realidade de volta à igreja, voltarmos à essência do Evangelho, né? Onde o Evangelho não há mais o que ser acrescentado naquilo que Jesus fez. Então, desde o primeiro dia, nós temos vindo falando a respeito disso, né? Principalmente tendo a igreja de Gálatas como contexto. O apóstolo Paulo, ele chega em Gálatas e ele vai dizer: olha, quem enfeitiçou vocês? Por que vocês, começando pelo Evangelho, agora vocês querem se aperfeiçoar através das obras da lei? Porque irmãos judeus tinham se infiltrado na igreja de Gálatas e tinham começado a pregar, a incentivar a circuncisão. Enfim, se você não tem acompanhado, vale muito a pena você pegar depois lá no YouTube e dar uma olhada naquilo que a gente tem falado nessa última série, tá? Hoje eu quero falar com você sobre um dos assuntos talvez mais polêmicos, não só polêmico, mas mais mal compreendido, não só pela igreja também, mas também pela sociedade, que é o dízimo, né? Eu queria que você olhasse aí para a pessoa que está do seu lado e fizesse essa pergunta para ela: Jesus mais o dízimo? Faz essa pergunta para a pessoa que está do outro lado, para ela ficar com raiva também, faz. Eu quero conversar um pouco sobre isso com você nessa noite. E eu já vou te adiantar, irmãos, nós vamos pregar o Evangelho. Você vai perceber que enquanto a gente prega o Evangelho, o dízimo também vai convergir em Cristo Jesus, tá? Então, antes de mais nada, eu quero dizer para você, né, para todo mundo que de alguma forma vai assistir isso online, enfim, nossa intenção nunca é pregar contra algo. A nossa intenção aqui é só pregar a favor de Jesus. A gente não quer ir contra o dízimo, a gente só vai a favor de Jesus. A gente não quer ir contra qualquer outra coisa que alguém já ensinou, que alguém já acreditou. Pelo contrário, a gente quer ir a favor de Jesus. E vale contar para vocês 2 testemunhos do que aconteceu hoje pela manhã, depois que a gente pregou essa mensagem. Nós recebemos uma mensagem de uma irmã que assistiu pela internet. E essa irmã, ela tem uma veia bem legalista. Ela é bem, assim, sabe, bem difícil, assim, aquele negócio bem assim, não, tem que dar, tem que ser fiel a Deus, e se não der, o maligno vai tocar, e se não der e tal, enfim. E ela mandou uma mensagem para nós hoje, falando da liberdade que foi para ela ouvir isso, e como ela queria mandar essa mensagem para o irmão dela. Por quê? Porque o irmão dela está com uma doença há muitos anos, e na cabeça do irmão e da família inteira, a doença apareceu quando ele parou de dizimar.
Então, é o que está dentro da cabeça desse rapaz nesse exato momento. Quem sabe ele não está nos assistindo agora, né? Então, assim, para você ver o nível do que nós estamos, né, falando aqui, de como que esse assunto ele carrega uma seriedade, ele carrega nós precisamos aprender. E vale lembrar também que a verdade liberta, não machuca. A verdade só machuca para quem não quer ser livre, mas para quem quer ser livre, a verdade é libertadora. É libertadora, é liberdade, né? É a verdade plena do Evangelho. E a verdade, irmãos, é que não há ninguém que não concorde que a generosidade é superior que o dízimo. Não tem como, isso não tem nem como entrar em pauta, não tem nem como ser discutido. Óbvio que generosidade é superior ao dízimo. Enfim, eu só queria trazer, né, essa consciência para todos, para você que também está nos assistindo, que a nossa intenção aqui não é falar contra nada. Talvez você não é um membro aqui da nossa igreja, veio aqui nos visitar, e isso pode ir totalmente contra aquilo que ensinam lá na sua igreja. Deixa eu te falar um negócio, nossa intenção não é contra nada, pelo contrário, a gente vai a favor de Jesus, e você vai perceber aqui no decorrer do tempo, que a gente só vai apontar para Jesus, e quem vai resolver essa questão para a gente não é o Vitor, é a Bíblia. Ok? Está feliz ainda? Então olha para quem está do seu lado e fala assim: aperte o cinto, para você não cair da cadeira. Aleluia, vamos lá, põe lá para mim Colossenses capítulo 2. Não, isso aí não, meu amigo, você é louco? Está tirando, irmão. Esse é o próximo. Olha lá, portanto, assim como, irmão, eu quero chamar a atenção para você com esse assim como. O apóstolo Paulo, ele está falando assim: olha, da mesma forma que vocês receberam Jesus, continuem a viver nele. E a pergunta, irmãos, que vale deixar para nós é: de que forma nós recebemos Jesus? Pela fé, única e exclusivamente pela fé no quê? No Evangelho. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: Vitor, você recebeu Jesus pela fé no Evangelho, não mude agora, depois que você recebeu Jesus pela fé no Evangelho, não mude a forma de andar com Ele. Da mesma forma que você recebeu, ou seja, pela fé no Evangelho, continue agora caminhando com Ele. Não mude a forma de relacionar, não mude a forma de fazer acontecer. Se você começou pela fé no Evangelho, continue vivendo pela fé no Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está incentivando aqui. E no versículo 8, põe para mim, por favor, Ed. O versículo 8, ele vai dizer: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo Jesus. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é muito sério. Ele está dizendo: gente, como sempre, como em todas as vezes, isso, irmão, não é uma coisa nova, não está acontecendo só agora. Se você for estudar a história da igreja, sempre vai ter uma mensagem querendo entrar no meio dela, que vai misturar o Evangelho de Jesus com tradições religiosas. Desde sempre é assim. Se você for estudar os primeiros anos da igreja, você vai perceber que isso já era uma verdade lá. Se você for estudar, por exemplo, 300 anos depois, em Roma, isso já era verdade. Se você for estudar, por exemplo, a época de Lutero, isso já era verdade, isso já acontecia lá. Então, isso não é uma coisa nova, isso sempre aconteceu. De uma certa forma, irmão, deixa eu te contar um negócio. A verdade é que o texto de Gálatas capítulo 5 diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, para você comprometer a mensagem do Evangelho, você não precisa ir contra o Evangelho, basta acrescentar fermento nessa massa. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho de religião compromete todo o Evangelho. Irmãos, de verdade, quem aqui não concorda comigo que a mensagem do Evangelho é irresistível? E quando você ouve ela, quando você vê o amor de Deus, a graça de Deus, é impossível você não se entregar para isso, sim ou não? Sim, mas por que nós como igreja não somos tão estimados à altura do Evangelho? Porque de alguma forma, um pouquinho do fermento levedou a massa. E quando a sociedade vem provar o nosso sabor, nós não temos gosto de Evangelho. Por quê? Porque nossa massa está levedada. As pessoas estão levedadas. Nós misturamos o Evangelho com um tanto de coisa que, ao provar da igreja, a sociedade não sente o sabor do Evangelho, mas sente o sabor de uma mistura. E essa mistura não parece muito agradável, porque ela parece boa, mas de repente ela fica meio esquizofrênica.
E um dos assuntos que faz com que haja essa certa restrição da sociedade com a igreja é o que nós vamos falar agora, o dízimo. O dízimo. Quem nunca na vida, irmãos, de verdade, quem nunca na vida se sentiu condenado achando que Deus estava chateado por não ter dizimado, por não ter devolvido o dízimo? Eu me lembro uma vez, eu estava na igreja, e aí era dia de ceia, né? E nunca vou me esquecer isso da minha vida. Acho que é um trauma, preciso de cura interior. E aí eu me lembro que o irmão que estava pregando, ele começou a pregar no texto, que nós vamos resolver esse texto já, de Melquisedeque, aonde Melquisedeque aparece com pão e vinho, e quando Melquisedeque aparece com pão e vinho, Abraão aparece com dízimo. E aí ele começou a falar como a ceia tinha a ver com o dízimo, como o dízimo tinha a ver com a ceia tinha a ver com o dízimo. E aí ele falou o seguinte: eu sei que tem irmãos aqui que estão com dízimo atrasado, e eu vou ensinar você agora, irmão que está com dízimo atrasado, como faz para você pagar os dízimos atrasados. Irmão, na época eu tinha 15 anos, ganhava R$500 no Senai, estava com 4 meses atrasado. Só que eu sempre gostei de matemática, então eu sabia fazer conta. E aí ele começou a falar qual que eram os cálculos que eu tinha que fazer para saber o quanto que eu tinha que dar para poder então ter minha vida em dia com Deus. Irmão, na hora que ele começou a falar, eu falei: essa ceia está cara demais, não vou conseguir, não vou ter dinheiro para pagar. Eu lembro até hoje, irmão, eu lembro como se fosse hoje, eu sentar na primeira cadeira, falando: o que eu vou fazer? Ou se não, né, o dia que você não, um mês que você não dizima, não devolve o dízimo, né, o mês que você não devolve o dízimo ao Senhor, enfim, aí não tem o carimbinho do mês, né? Então eu ficava morrendo de vergonha que estava sem um carimbo do mês. Então o que eu fazia? Eu ia lá atrás no caixote que tinha os envelopes do dízimo, pegava o meu nome, rasgava e fazia o novo. Eu falava: eu só dei em janeiro esse ano, aí fevereiro, março e abril eu fiquei sem dar, então vamos pegar um envelope novo, vamos começar em abril. Então em abril dava, aí se em maio não desce, vamos, rasga e começa em junho. E toda vez que eu começava eu falava: Deus, eu prometo que eu vou carimbar 12 de uma vez. E, irmão, nunca aconteceu. E eu sempre ficava muito chateado, eu sempre ficava muito triste, eu sempre ficava muito condenado, porque de alguma forma eu achava que aquilo fazia com que as portas do céu fechassem para mim. E se a porta do céu fechou para mim, eu vou olhar para Deus, Ele não vai me ver, Ele não vai me enxergar, não tem como Ele me enxergar, e não tem como eu viver uma vida abençoada dessa maneira. Sem querer te expor, quem aqui já viveu uma coisa parecida com essa? Então acho que eu estou pregando para alguém. Irmãos, antes de a gente continuar aqui, vale lembrar você que a Bíblia, ela tem 3 públicos. Isso eu aprendi com o Reinhard, e foi uma das coisas mais preciosas que eu aprendi dele. Ele falando comigo disse: Vitor, a Bíblia tem 3 públicos: o judeu, o ímpio e o justo. E a verdade é que muitas vezes nós como igreja, nós temos que entender com quem que a Bíblia está falando em determinado momento da história. A gente não pode achar que tudo que está falado é para mim, ou que tudo que está falado é para o meu irmão. Não, para quem que estava sendo falado, em que horas que isso estava sendo falado, de que maneira isso estava sendo falado. Isso é para justo? Se é para justo, então é para mim. Se é para judeu, eu não sou judeu. Se é para ímpio, eu não sou ímpio. Então, por exemplo, né, todo mundo vem e fala: não, Vitor, você está falando que os nossos pecados estão perdoados, mas a Bíblia diz que todo aquele, que se confessares os pecados, então receberá perdão, e aquele que não diz não ter pecado para confessar é mentiroso. Eu falei: pois é, mas esse capítulo é um capítulo escrito para ímpios, então eu não posso pegar um capítulo escrito para ímpios e pegar como se fosse verdade para mim. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta na internet, um irmão perguntando para mim, falou: Vitor, você fala muito sobre os pecados perdoados, que todos os nossos pecados estão perdoados, mas eu aprendi sempre que eu tenho que confessar eles todos os dias. O que eu tenho que fazer? Porque, irmão, o que a gente fez? A gente pegou um capítulo bíblico que foi escrito para o ímpio, e para o ímpio é verdade, o ímpio tem que confessar o pecado. O que é confessar o pecado? Eu preciso de um Salvador. Mas não é uma prática na vida cristã. Eu vou decorar, eu preciso lembrar todos os pecados que eu cometi para pedir perdão todos os dias, para que Deus me perdoe todos os dias. Não, irmãos, o texto de Hebreus é muito claro: uma vez derramado o sangue no seu lugar, de uma vez por todas você foi perdoado. Isso é para o justo, isso é nítido. Uma vez, uma gota do sangue de Jesus é suficiente para te perdoar para sempre. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Então repara, a gente precisa aprender a separar o público. Um outro momento, Jesus ele cura uma pessoa, e quando ele cura essa pessoa, ele olha para a pessoa e fala: você foi curada? Sim, então agora vai e apresente uma oferta ao sacerdote. Aí o que a gente fez como igreja? A gente vê Jesus fazendo isso, e a gente faz igual para as pessoas.
Ah, você quer ser curada? Apresente uma oferta ao sacerdote. Quem que é o sacerdote? Mas peraí, que época era essa? Que momento era esse? Com quem Jesus estava falando? Jesus não tinha morrido ainda, ou seja, a nova aliança não tinha dado start ainda. Ele estava numa outra época, numa outra era, falando com judeus. Isso não é para mim, ele falava com judeus. O judeu tinha o hábito de entregar ofertas ao Senhor, sacrifícios ao Senhor. Está comigo, sim ou não? Agora vamos lá. Entender isso é muito importante para tudo que a gente vai falar aqui. Vale lembrar você da história da humanidade. Presta atenção. Deus faz o homem e a mulher. Não dá nem tempo de a gente ficar conversando muito sobre isso aqui. A gente já falou bastante sobre isso. Homem e mulher. Tem uma árvore que Deus falou: não coma dessa árvore. Essa árvore representava o amor de Deus pelo homem. Por que o amor de Deus pelo homem? Porque se Deus não coloca a árvore, Deus seria um Deus controlador, que não dá ao homem o direito de escolha. Então Deus dá amor e escolha ao homem quando coloca uma árvore daquela no jardim. Você sabe da história, o homem vai e come a fruta. Quando ele come a fruta, ele é expulso desse ambiente, e a partir de agora, a terra está debaixo de maldição. A terra está debaixo de uma maldição de Adão, não de Deus. A partir desse momento, começa a história do homem sem Deus, em busca do seu próprio esforço, em busca do seu próprio trabalho, em busca do seu próprio sucesso. Então Deus olha para Adão e fala: Adão, a partir de agora, se você quer comer, você vai ter que suar. A partir de agora, se você quer comer, você vai ter que trabalhar muito, vai ter que ralar muito, e Eva vai ter muita dor de parto. Irmão, isso não existia antes do pecado. Isso é uma realidade que veio a existir após o pecado. Antes isso não existia. Então vai Adão. Começa a história da humanidade. Adão agora começa a suar, trabalha. Chega um dia na história que a gente vai chegar num homem chamado Abraão. Quem que é Abraão? Abraão é chamado na Bíblia de o pai da fé. Deus chama Abraão e fala: Abraão, eu prometo para você um descendente que vai restaurar as nações, vai atrair as nações para mim. Quem que é esse descendente? Nós sabemos que esse descendente é Cristo Jesus. Então Deus chama Abraão e fala: Abraão, eu prometo Cristo para você. E esse descendente que vai vir sobre a terra, ele vai atrair as nações para ele. Cristo Jesus. Até aqui, tudo bem. Um dia, esse Abraão vai se encontrar com Melquisedeque, que é o que eu acabei de falar com você. A Bíblia vai chamar Melquisedeque de rei de Salém, que também o autor de Hebreus vai dizer que esse Melquisedeque é um tipo de Cristo. Então Abraão se encontra com Melquisedeque, e quando ele se encontra com Melquisedeque, que é o rei de Salém, né, Jerusalém, o rei da paz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, é um tipo de Cristo, a Bíblia diz que ele pega o dízimo dele e entrega todo o dízimo para Melquisedeque. Quando ele dá o dízimo a Melquisedeque, então Melquisedeque dá pão e vinho para ele. E infelizmente é aqui que muitas pessoas colocam esse fundamento tão assim: não, a gente tem que dar dízimo sim. Por que a gente tem que dar dízimo? Porque Abraão deu dízimo, e Abraão veio antes da lei. E se Abraão veio antes da lei, nós não vivemos na lei, e o dízimo veio antes. Então, né, vale a pena a gente continuar dando, já que quem deu foi o nosso pai Abraão. Nós vamos resolver esse texto um pouco mais para frente. O que acontece depois de Abraão? De Abraão nasce Isaac, de Isaac nasce Jacó, de Jacó as 12 tribos de Israel. Agora presta atenção, as 12 tribos de Israel simbolizam o Israel de Deus. Israel, a nação de Israel, eram representadas por 12 tribos. Uma dessas tribos era a tribo levítica, a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal. O que é a tribo sacerdotal, irmão? Presta bem atenção aqui para você entender, pega aqui comigo. O que era a tribo sacerdotal? A tribo sacerdotal era a tribo que representava Deus para as outras tribos, e ao mesmo tempo representava as outras tribos para Deus. Então a tribo de Levi era um mediador entre Deus e os homens. De certa forma, o que acontecia? Levi apresentava as ofertas de Israel para Deus e apresentava Deus para Israel. Era um meio de campo, era a tribo de Levi. Só que quando Deus chamou essa tribo de Levi, ele falou o seguinte: a tribo de Levi não vai trabalhar fora do templo. Eu vou pegar todos os descendentes de Levi e vou colocar todos eles para trabalhar dentro do tabernáculo. Então todos eles trabalhavam dentro da igreja local, vamos dizer assim, da igreja da época, do tabernáculo, do templo, certo? Fazendo todas as atividades religiosas da época. Então era isso que a tribo de Levi fazia. Então o que Deus falou?
para que haja mantimento nesse lugar, para que os levitas tenham que comer, para que os levitas tenham dignidade, para que os levitas recebam salário, o que vai acontecer? As outras 11 tribos vão pagar os dízimos para os levitas. As 11 tribos pagam os dízimos para os levitas. Para quê? Para que eles tenham comida, salário e dignidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então era mais ou menos isso, irmão. E para que servia o dízimo? Entenda isso, o dízimo servia para 3 coisas. O dízimo servia para 3 coisas. Primeira, o dízimo servia para manter o culto, né, para manter o templo em dia. Então sustentava o templo, sustentava o sacrifício, sustentava os levitas. Então pagava a conta do templo em funcionamento. Então por que o templo funcionava? Porque tinha os dízimos das 11 tribos de Israel. Só ok? Sim ou não? Então primeira coisa, pagava-se os cultos, pagava o templo, pagava os levitas, quem trabalhava, né, acendendo incenso, sacrificando animal, enfim, tudo isso que não cabe agora a gente falar. Muitas atividades tinham os levitas. A segunda coisa era para auxílio dos pobres. Então o que acontecia? Os levitas pegavam dinheiro, administravam, pagavam suas contas e administrava o recurso para distribuir com os pobres. Esse era o segundo motivo dos dízimos, está lá em Deuteronômio capítulo 19. Esse era um dos motivos dos dízimos. Primeiro, manter o culto funcionando. Segundo, auxílio de pobres. E terceiro, era para fazer festa. Então o que acontecia? Deus olhava para o povo e falava assim: olha, eu quero que você pegue parte do dinheiro de vocês para fazer festa. Eu quero que vocês celebrem. Eu não quero que vocês peguem 100% do dinheiro de vocês e fiquem aí, não, vamos comprar mais terra, vamos ganhar mais dinheiro, né? Aquele negócio frenético. Não, eu quero que vocês parem, peguem o dízimo e vão fazer festa. Celebrem aquilo que eu tenho dado para vocês, celebrem aquilo que eu tenho feito por vocês. Então primeiro, manter o culto. Segundo, auxílio de pobres. Terceiro, fazer festa. Estão comigo? Agora coloca lá o Malaquias capítulo 3, verso 10. Vamos lá para o versículo mais famoso da história da igreja evangélica. Aleluia. Não vou nem perguntar quem aqui já pregou esse texto. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Olha só: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ó Deus falando, põe a minha prova. Deus é Deus mesmo, irmão. Ponham-me à prova, diz o Senhor, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão de guardá-las. Agora olha para cá, irmão. Quem que não quer dar dízimo com uma promessa dessa? Você pega 10% do seu dinheiro, dá para Deus, e Ele promete tudo isso para você. Eu prometo, faça a prova de mim. Quantas vezes a gente já não ouviu algumas pessoas falando: faça a prova de Deus. Dá o dízimo para você ver o que Deus faz, né? Dá o dízimo para você ver se Deus não vai abrir os céus, né? Dá o dízimo para você ver se você não vai ser abençoado. Tudo em cima de Malaquias capítulo 3, versículo 10. Agora vai ficar melhor, olha o próximo verso, verso 11. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Irmão, quem não quer? Não precisa nem pagar segurança, irmão. É só 10%, mais nada. Lá, ele vai impedir que as pragas devorem as colheitas, e as videiras no campo não perderão o seu fruto. De verdade, irmão, quem não quer uma coisa dessa? Quem que não quer uma realidade dessa? Pô, 10% só uma partezinha. Eu dou uma partezinha e Deus faz tudo isso com o resto. Eu quero isso. Mas repare, irmão, que esse texto ele é totalmente condicional. E tudo que é condicional não faz parte da vida pela fé. Tudo que é condicional não faz parte da vida da nova aliança. Nós lemos aqui semana passada, a lei, o mérito é o contrário da fé. O que é isso aqui? É Deus fazendo por mim desde que eu faça por Ele primeiro. Se eu fizer para Deus primeiro, Deus faz para mim. Isso, irmão, é a estação, o período da lei que foi dada a Moisés. E nós todos sabemos, já falamos isso aqui 1 milhão de vezes, a lei nunca foi o plano de Deus, pelo contrário.
Quando Deus deu a lei para o homem, Deus deu a lei para o homem entender, de uma vez por todas, que através da lei ninguém é abençoado por Deus. Ninguém pode ser declarado justo diante de Deus através da lei. Ninguém. Então isso aqui é uma coisa completamente fundamentada na lei. Por exemplo, quem aqui nunca ouviu uma pregação sobre Deuteronômio 28? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares todos os seus mandamentos e obedecerem todos os seus princípios, então Ele será a seu favor. Então, se obedeceres a Deus, se você fizer, então Deus fará isso, isso, isso. Só que lá no final vai dizer assim, ó, se você não obedecer, aí irmão, o bicho pega. Então o que é isso? Isso é o parâmetro da lei, isso é o prisma da lei, isso é o prisma de obras e mérito. Eu tenho mérito no que eu ganho, eu tenho mérito no que eu faço, eu tenho mérito na obra que eu estou fazendo, aquilo que eu estou fazendo é fruto do meu esforço, é o suor do meu trabalho que está me dando esse alimento. Eu não sei você, mas não me parece com essa vida do Evangelho. Na verdade não tem nada a ver com isso. Agora repara, o texto começa dizendo, tragam o dízimo à casa do tesouro. De verdade, irmão, quando você pensa, casa do tesouro, tragam os dízimos à casa do tesouro, você pensa em quê? Fala aí, irmão, vamos lá. Você pensa o quê? Banco? Que banco, irmão? Você pensa em igreja. Traga um dízimo à casa do tesouro, você vai pensar na igreja. Traga um dízimo para que haja alimento na casa do Senhor, você vai pensar na igreja. Só que, irmão, se você chegasse agora, se você fosse lá em Antioquia, a primeira vez na história da igreja que um discípulo de Jesus foi chamado de cristão, foi em Antioquia. Se você chegasse num cristão em Antioquia, chegasse para ele e falasse assim, oi? Ele fala, oi? Fala assim, você agora é crente? Falar, sou seguidor de Jesus. E onde é o templo de vocês? O que aquele cara ia dizer? Não tem templo. Não, mas não tem templo? Não. Não, mas se não tem templo, onde ficam os sacerdotes da religião de vocês? Ele ia falar, eu sou sacerdote. No Evangelho todos somos sacerdotes. Ele falou, mas quem que é o líder? Onde mora o líder? Cadê o líder? Né? Cadê o chefe da religião? Cadê o papa da religião de vocês? Ele vai dizer, ele está aqui, é Jesus. Ele está em mim agora, ele mora em mim agora. Não, peraí, então se você não tem templo e não tem sacerdote, qual o sacrifício que você apresenta? E ele ia dizer, olha, aqui as coisas são um pouco diferentes. Aqui não somos nós que apresentamos o sacrifício a Deus. O que nós queremos aqui é que Deus se apresentou como sacrifício a nós. Repara que não tem o templo, não tem a liderança religiosa, não tem sacrifício, sendo que o próprio Jesus disse, quando estava na terra, eu destruirei esse templo. Eu destruirei esse templo. E aí as pessoas olharam para ele e falaram, como você vai destruir o templo? Ele falou, eu destruirei e eu vou refazer ele em 3 dias. Repare, irmão, é loucura você falar que vai destruir o templo, mas pior é você falar que vai refazer em 3 dias. E o apóstolo João, o apóstolo do amor, enquanto ele escreve isso, ele diz, e Jesus falava a respeito da igreja. Irmãos, entenda, quando Jesus disse, eu vou destruir esse templo e em 3 dias vou restaurá-lo, ele estava dizendo, eu não vou habitar em templos feitos por mãos de homens. Eu vou transferir minha moradia. Eu vou destruir vou restaurar o plano perfeito. E o plano perfeito não é Deus morando em prédio. O plano perfeito não é ter uma casa do tesouro. O plano perfeito é Deus em nós, a esperança da glória. Ou seja, Jesus vai restaurar essa verdade, Ele restaura isso. Então, irmão, a verdade é que trazei a casa do tesouro, trazei ao depósito do templo. Não tem templo. Estou inventando uns. Mas não tem templo. Que templo? Irmão, nós somos cristãos. Não somos uma religião.
Nós não temos templo, nós não temos o sumo sacerdote. Pelo contrário, o nosso sumo sacerdote é Cristo. Irmão, nós não temos mais um Moisés. Nós não temos mais uma pessoa que representa a gente diante de Deus. Você não precisa de alguém para orar por você, como se a sua oração não tivesse poder. Você não precisa de alguém para abençoar você, como se você não fosse abençoado. Você não precisa dar para Deus com a mão direita, para Deus devolver você com a mão esquerda. Por que não? Porque nós não vivemos mais sob a lei. Isso fazia sentido lá. Lá isso existia. Lá você, se você não fosse da tribo levítica, você precisava de um sacerdote levítico para apresentar ofertas a Deus. Lá você precisava de um sacerdote levita para você apresentar a Deus seus sacrifícios, suas oferendas, suas ofertas. Mas irmão, isso não é mais a nossa vida hoje. Você não precisa de mim para chegar a Deus. Deixa eu te falar um negócio, você não precisa de mim te dar uma direção para a sua vida, você tem o Espírito da verdade em você, e a Bíblia diz que Ele guiará você em todas as coisas. Irmãos, a verdade da nova aliança ela é superior, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Hebreus capítulo 8, presta bem atenção nisso, Hebreus no capítulo 8 vai dizer, chamando nova essa aliança, Ele tornou antiquada a primeira, e aquilo que está envelhecendo vai desaparecer. Não faz sentido algum. Irmão, não faz sentido. Não faz. Agora você olha talvez e fala, Vitor, mas por que tem tanto disso, irmão? Sempre teve. E vou te falar, tem. E vai continuar tendo. Mas é por isso que o apóstolo Paulo falou assim, gente, não deixe que ninguém engane vocês. O Espírito de Deus está dentro de vocês. Irmão, se o dia que eu começar a falar uma coisa para você e virar lei dentro de você, porque sou eu que está falando, alguma coisa está errada. Quando você ouvir qualquer coisa que eu estou te falando, é o Espírito que testifica no seu espírito. É como se algo dissesse para você, eu nasci para ouvir isso. É como se algo dissesse para você, isso é verdade dentro de mim. Meu Deus, como que esse menino está falando uma coisa que estava dentro de mim, eu só não sabia pôr para fora. Isso é o testificado do Espírito Santo. Agora, irmão, não, o que o pastor fala, o que o líder religioso fala é lei. Lei nada, irmão. Que mané é lei? Isso não existe. Eu vou te contar, não vai existir, não vai voltar a existir. Por quê? Porque Cristo se tornou maldição por nós. E essa é a maldição da lei, que estava sob a lei. Cristo já se tornou ela em nosso lugar. Eu não tenho medo mais dela. Eu não tenho medo da acusação da lei. Eu não tenho medo nada da lei, nada. Está comigo aí sim ou não? Agora presta atenção. Quando o apóstolo Paulo, ele está escrevendo sua carta a Gálatas, como eu falei com vocês, tem muita coisa aqui fundamentada no livro de Gálatas, só não dá para abrir o texto toda hora. Ele vai dizer assim, aquele que quiser cumprir um mandamento, tem que cumprir todos. O apóstolo Paulo ele vai dizer, ou você é justificado pela lei, ou você é justificado pela graça, não tem outra forma. Não tem outra forma de se aproximar diante de Deus, ou é pela lei ou é pela graça. Porém, se você quer cumprir a lei, não é cumprir o que você gosta, você cumpre, o que você não gosta, você não cumpre. Se você quer cumprir um mandamento, então cumpra todos. Então vou te contar, eu sou a favor de pregar o dízimo, desde que junto com o dízimo pregue a circuncisão, o guardar o sábado, o não comer carne vermelha, tudo isso. Se tudo isso for pregado junto, então beleza, então tenta aí se justificar pela lei, mas já você vai clamar com o Salvador, que você não vai conseguir. Eu sou muito a favor, quer pregar, prega, mas prega inteiro. Fala tudo. Então vamos guardar toda a lei. E uma das coisas que a lei fala é não coma sem lavar a mão. E essa semana alguém aqui comeu sem lavar a mão? Condenado. Se você quer cumprir a lei, então cumpra toda a lei. Agora pensa, irmão. Gênesis capítulo 14, Abraão vem dar o dízimo. Gênesis capítulo 16, 17, 15, 16, 17, ele circuncida. Então, peraí, o dízimo veio antes da lei, mas a circuncisão também, mas a gente só quer dizimar, por quê? Vamos circuncidar também, vamos circuncidar todo mundo. Então a gente devia fazer assim, a partir de hoje, o dizimista vai ter que circuncidar. Agora, irmão, escuta o que eu vou falar aqui, ó. Eu vou falar para você agora como um pastor de igreja. Você quer ouvir? É muito mais seguro
para nós, pastores, saber que, peraí, se a gente tem mais ou menos tanto de pessoas, a média mais ou menos de dízimo é essa, então a gente pode trabalhar mais ou menos com isso. Mas repara, isso vai totalmente contra a fé. Porque eu nem preciso de fé mais para sobreviver o próximo mês da igreja. Eu sei quanto que eu vou ter, eu sei quanto que eu posso pagar, eu sei o que eu posso fazer. Agora, quando você tem um lugar, um ambiente onde não sabe o nome de quem dá, não sabe quanto dá, não sabe quanto vai dar, você pode dar R$1, pode dar 1.000, não pode dar nada, não vai mudar nada na sua vida nem na minha. Aí você não tem controle de nada, você fala, o que vai ser do próximo mês? Eu vou continuar andando da mesma forma que eu recebi Jesus, eu recebi Jesus pela fé, e eu vou continuar andando com Ele pela fé. Se você estava no começo da nossa igreja, tinha um envelope de dízimo, não tinha? Tinha ou não tinha? Vou te contar por quê. Eu não queria ter, eu queria rasgar aquilo. Jesus falou comigo, Vitor, calma. Ele falou, calma, vai devagar. Não chuta a porta, vai devagar. Vai ter um dia que você vai falar, agora não, calma. Irmão, o dia que ele falou, Vitor, agora pode falar, no telhado, aquilo que eu te falei no secreto. Eu falei, rapaz, primeira coisa, rasga todos os envelopes de dízimo. Irmão, o que você acha que aconteceu? Muita gente parou de dar. E aí você fala assim, vou voltar atrás. Vou nunca. Não quer dar, não dá. De verdade, deixa eu te falar um negócio. Se tiver que prender as pessoas para dizimar, para a igreja ficar aberta, que feche. Porque se o que mantém a igreja aberta é uma coisa que caducou em Cristo, então era melhor estar fechada. Verdade, irmão. Mas Deus é bom. E Ele sempre é o provedor do que Ele fala que vai fazer. E quando Deus disse, eu vou fazer. Quando Ele diz, eu vou fazer, Ele não está contando com escravidão de ninguém para recursos aparecerem. Ele está contando com a generosidade dos seus filhos, para que tudo que Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer e mais, vai fazer através de nós. Esse é o Evangelho, irmãos. Vou começar a piorar agora, tá? Vamos lá. Aí alguém chegou em mim esse dia atrás e falou assim para mim, irmão, verídico, ok? Verídico, não é conto da ladainha não, é verdade. O Vitor já está muito empolgado, você é muito jovem, por isso você está falando isso. Eu falei, tá bom, mas por quê? Eu já contei, eu acho isso aqui, mas vale contar de novo, para ficar gravado. Mas por quê que você está falando isso? Não, porque um dia você vai ter filho. Eu falei, um dia você vai precisar sonhar, mudar de prédio, e aí você vai perceber que a doutrina do dízimo vai te ajudar a poder fazer isso. Eu falei, entendi a doutrina do dízimo que vai me ajudar. É porque aí eu tenho um controle do que você vai dar. E se eu tenho um controle do que você vai dar, não importa se é evangelho ou não, não vai mudar nada na sua vida 10%, não está errado dar o dízimo. Não está errado dar na igreja. Não está mesmo, irmão, você pode dar 10%, mas você também pode dar 1%. Mas você também pode dar 20%. E você pode dar 100%, nenhum desses está errado. O que está errado é quando o ensino começa a dizer para você que existe algo a ser acrescentado no que Jesus fez, como quem diz, Jesus mais o dízimo igual vida financeira abençoada. Mentira. Jesus... A verdade não é que Jesus mais o dízimo é igual a vida financeira abençoada. A verdade é que Jesus sem mais é igual todas as vidas, todas as áreas da nossa vida abençoada. Jesus sem mais, irmão, é Jesus sem mais. Sem mais mesmo, sem mais nada. Sem mais nada. E alguém chegou para mim esses dias atrás e falou, Vitor, mas Jesus falou do dízimo. Falou mesmo. Lá em Mateus capítulo 23, verso 23, ele diz, ai de vocês, mestre da lei, fariseus e hipócritas. Tem alguém aqui mestre da lei? Tem alguém aqui fariseu? E tem hipócrita aqui? Então ele não está falando com você. Ele vai dizer, vocês dão o dízimo, olha lá, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, muita gente chega em mim e fala, Vitor, mas Jesus falou do dízimo. E ele falou, você deve ser misericordioso, ter justiça e amar as pessoas, sem abandonar o dízimo. Você pode dizimar e continuar amando as pessoas. Irmão, não discordo, Jesus falou isso mesmo, mas a pergunta é, em que época, em que situação e para quem?
Jesus já tinha morrido? Não, a nova aliança não começa quando ele nasce, a nova aliança só começa quando ele ressuscita. O que é a nova aliança? A maldição da lei exposta em Cristo Jesus. Ele nos redime da maldição da lei, Ele cumpre a pena por todos os nossos pecados, e quando Ele ressuscita, agora Ele pode chamar você de filho de Deus, é aí que começa a nova aliança. Ou seja, por que Jesus falou isso? Porque fazia parte do tempo presente que Ele estava. Não fazia nem sentido Jesus ir contra o dízimo, Ele vivia numa época onde eles faziam isso a fim de encontrar o favor e a bênção de Deus. Agora, se alguém acha que Jesus consegue falar isso hoje para nós, essa pessoa não entendeu mesmo a realidade do Evangelho. Por que não? Porque Jesus jamais falaria isso aqui agora. Jamais Ele falaria isso. Jamais. Quer ver só o que diz o apóstolo Paulo? É um dos meus versos favoritos, esse eu queria que a gente colocasse. Filipenses capítulo 3, verso 2. Filipenses capítulo 3, verso de número 2. Cuidado com os cães. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Irmão, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele fala, gente, cuidado com os cães. Quem são os cães? Os cães são as pessoas que querem incentivar vocês a voltarem a circuncidar. De novo, irmãos. Repara que isso era muito comum na época. Só que o que aconteceu? Da circuncisão depois passou para a indulgência. Aí da indulgência teve a reforma. Aí nasceu o protestantismo, e hoje não tem mais indulgência, como quem vai comprar um lugar no céu, mas tem indulgência para alguém comprar uma cura na terra, ou indulgência para proteção, você dá o dízimo, Deus é seu protetor. Só que as pessoas cresceram de Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, não tem condição para isso, é uma promessa para o justo. Eu sou protegido porque Deus disse que me protege, não porque eu disse eu comprei a proteção de Deus. Eu não estou pagando uma mensalidade para Deus continuar com a segurança na minha vida. Deus não tem CNPJ, irmão. Deus não emite nota. Não tem como comprar isso de Deus. Deus sabe dar, irmão, mas vender Ele nunca aprendeu e nem vai aprender. Nunca. É por isso que quando Jesus ele entra no templo, ele vê aquela bagunça, aquela vendaiada toda, ele sai chutando tudo, irmão. Imagina Jesus com um chicote na mão. Já imaginou ele com o chicote na mão, dando chicotada nos negócios assim, dando bico em tudo? Assim, o que vocês fizeram da casa do meu pai? O que vocês estão fazendo com o nome do meu pai? Vocês estão ganhando para si, vocês estão pensando em vocês mesmos. Eu queria ver essa cena, velho. Deve ter sido no mínimo engraçada. Você vê Jesus, o manso e humilde, de repente, irmão, soltar o cachorro, dando bico em todas as cadeiras, em todas as mesas, e depois sair no pleno. Aquele que estiver cansado e sobrecarregado, vem a mim, e eu aliviarei você. Está feliz ainda, irmão? Eu estou fazendo tudo isso para pregar 10 minutos. Você me aguenta? Você quer me ouvir pregar aqui? Você aguenta ainda ouvir pregar? Posso pregar mais? Então continua, cuidado com os cães, com a falsa circuncisão, verso 3, presta atenção nesse verso, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne. Irmão, presta atenção, grava esse texto. Você quer fazer uma tatuagem? Tatua isso na testa, tatua na testa, sem confiança alguma na carne. Pensa numa das maiores verdades que existem no evangelho prático, no dia a dia. Nós não sabemos confiar na carne. Ele está dizendo, nós somos a circuncisão. Mas Paulo, nós quem? Nós os que não confiamos na carne para acessarmos o favor de Deus. Nós que não confiamos nas obras da carne para acessar a bênção de Deus. Nós somos a circuncisão. Eu não preciso confiar no meu dízimo para acreditar que Deus vai me prosperar mês que vem. Eu não preciso confiar na minha fidelidade para ter convicção e certeza absoluta que Deus vai continuar sendo fiel e que no mês que vem Ele vai me guardar e que no ano que vem Ele vai continuar me guardando e que daqui 10 anos eu ainda vou estar debaixo das suas asas como um pintinho está debaixo da asa da galinha. Foi isso que Jesus olhou. A Bíblia diz que Jesus ele vai no monte de Jerusalém, ele olha para Jerusalém, começa a chorar e ele diz, eu queria fazer de vocês como uma galinha faz com seus pintinhos.
Eu queria colocar vocês embaixo de mim, eu queria que vocês estivessem debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Irmão, sem confiança alguma na carne. É aquela típica história que a gente estava conversando hoje. O cara está na praia, aí roubaram um carro do cara na praia. Aí o cara roubou o carro e voltou para São Paulo. No meio da serra, ele está subindo a serra, acaba a gasolina. Aí ele deixa o carro no meio da serra, a polícia acha o carro. Enquanto a polícia acha o carro, tem uma tempestade na praia. Toda a praia que o cara estava é alagada, todo mundo perde o carro. E na hora que ligam para ele, fala: chama o seu carro na serra, ele fala: ó, Deus me guardou, porque eu sou dizimista. Aí tem um outro irmão que mora no mesmo bairro, perdeu o carro, aí você vai: irmão, você está dizimando? Não, por quê, irmão? Por que você está perguntando isso? Não, porque Deus sabia que ia ter um alagamento aqui na praia, Ele me enviou. Porque quando Deus quer, Deus usa até um jumento, quem já ouviu isso? Desvalorizando a vida das pessoas. Se Deus usou o jumento, Deus pode usar você, irmão, vai se catar. Aí Deus pegou meu carro, levou para a serra, guardou para mim. Aí eu fico imaginando, Deus olhou para a Praia Grande. Oh, vai ter um alagamento, deixa eu ver aqui. Ô Gabriel, vai lá nas igrejas da Praia Grande, traz para mim a planilha dos dízimos. Eu vou ver quem tem sido fiel. Meu Deus, na Praia Grande só ele que está com verdinho em 12 meses. Então faz o seguinte, manda o enviado das trevas e pede para tirar o carro dele de lá. Aí depois o cara vai contar o testemunho na igreja. Fala: irmãos, mas você acha que minha vida é abençoada por quê? Por que você acha que Deus protegeu o meu carro? Confiando na obra da carne. Ou seja, Deus pode me guardar desde que eu guarde o que é dele primeiro. Até o querido falou amém. Ele falou: Deus me livre, na verdade. Irmão, isso é mais comum do que você pode imaginar. Isso é mais verdade do que você pode imaginar, irmão. Esse assunto, ele é um dogma na cabeça das pessoas, mais do que você pode imaginar. Sabe por quê? Porque elas ouviram a vida inteira: se não der, vai ser maldito. Se não der, é tipo assim, ó, abrir o terreno, o diabo vai pegar. Irmão, eu queria saber quantos diabos crente acha que existe. Tem gente que acha que o diabo é Deus, que é onipresente. É tanto diabo, irmão, que é um diabo para cada crente. É tanto medo do diabo que é um diabo para cada crente. Irmão, o diabo não é Deus. Deus é onipresente. Agora escuta, como você se sentiria se você fosse colocado dentro de um ringue, colocar uma como que chama? Como chama? Uma venda. Colocaram uma venda no seu olho. Colocaram você dentro do ringue e falou: vai, mata, pega. Aí você está dentro do ringue lá, bate para um lado, bate para o outro. Você fala: meu Deus, parece que eu estou batendo no vento, mas não vou parar de lutar. Eu não vou parar de lutar. Não vou parar, está cansado, está suado, mas não vou parar de lutar. De repente, no fim da vida, alguém tira a venda. Quando tira a venda, você olha para o chão e fala: meu Deus. Quando eu entrei aqui, ele já estava caído. Irmão, eu não estou em guerra contra o devorador. Quer ver um pior? Se você não dá o dízimo, você está roubando Deus. Eu fico pensando, irmão, para roubar Deus, nem o professor. Irmão, como que rouba Deus, irmão? Mas eu volto a dizer, irmão, para manter uma estrutura religiosa é melhor que tenha controle. Mas Jesus não morreu na cruz para você se submeter novamente a um jugo de escravidão. Por isso, cuidado com os cães.
Vou falar uma coisa para você, de verdade. Eu não sei o que você pensa quando você vê eu falando umas coisas dessas aqui. Você fala, nossa, que legal. Ele fala, irmão, legal? Os cães ficam endemoniados, irmão. Só que tem uma coisa, morrer pela igreja eu nunca morreria, nunca, porque Jesus já morreu. Nunca, não tem por que morrer pela igreja, Jesus morreu por ela. Mas tem uma coisa que tem acontecido faz tempo, a gente morrendo pela mensagem. E pela mensagem, irmão, eu faria qualquer coisa. A única coisa que eu não faria, e o meu desejo é que nenhum dos irmãos façam, é negocie a mensagem do Evangelho. Aonde Jesus sempre foi e sempre será suficiente. Pode aplaudir Jesus mesmo, pode aplaudir Jesus mesmo, é muito bom. Continua lá para mim, para a gente poder ir terminando aqui. Vamos. Próximo verso, versículo 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, o apóstolo Paulo falando, se tem alguém que poderia confiar na carne, esse alguém sou eu, né? Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Põe o verso 5, ele vai dizer, eu sou circuncidado no 8º dia. Por que ele está dizendo isso? Porque um judeu circuncidado no 8º dia, ele fez certinho, é no 8º dia que tem que circuncidar. Pertencente ao povo de Israel, ou seja, judeu, da tribo de Benjamim, a única tribo que nunca misturou sangue pagão com sangue do judeu. Verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu. 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, gente, se alguém podia confiar na carne, esse alguém era eu. Mas olha o versículo 7. Mas, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda. Paulo, o que aconteceu? Conheci Jesus. Conheci Jesus. Irmãos, você não vai ver o apóstolo Paulo incentivando o dízimo nenhuma vez. Só que não vai ter na história um judeu que foi mais zeloso que ele na Bíblia. Irmão, ele era dizimista no 12. Ele era dizimista, mas assim, irmão, radical, hardcore. Ele está dizendo, quanto à lei, eu era irrepreensível, ninguém tinha que falar de mim. Eu cumpria tudo que se pode cumprir. Mas por que ele, irmão, e mais do que isso, ele tinha sabedoria, ele tinha conhecimento da lei, para dizer assim, ei, pessoal de Roma, eu não vou trabalhar fazendo tenda não. Seguinte, tem uma coisa que chama dízimo, deixa eu explicar para vocês. Mas ele não fala isso, pelo contrário, ele fala, irmãos, para não pesar para vocês, já que não deu para vocês serem generosos comigo, eu vou trabalhar vendendo tenda, mas eu não vou submeter vocês novamente a um jugo de escravidão. E ele tinha, irmão, muita bala na agulha para fazer isso, mas muito conhecimento. Ele tinha persuasão para fazer isso, ele tinha moral para fazer isso, ele tinha nome para fazer isso. Irmão, se ele faz isso, você não faz ideia do que ia acontecer com a vida financeira de Paulo. Mas ele não fez por quê? Porque ele conheceu Jesus e ele percebeu que depois de conhecer Cristo, tudo que era lucro, agora é só perda. Eu não vou voltar a submeter as pessoas a um jugo de escravidão depois de ver Jesus e a liberdade que é em Cristo. E depois de desfrutar da liberdade que é em Cristo, eu não consigo submeter ninguém de novo à escravidão. Há um mérito, a lei. Quem está comigo aí, irmãos? Para a gente poder encerrar, eu vou falar 3 coisas para você, que é a hora que eu falei que eu ia pregar. De tudo que eu te falei, guarde 3 coisas. 3 coisas. A primeira, agora pensa, como é que alguém como o apóstolo Paulo, que a Bíblia diz que ele viu as realidades eternas, a Bíblia diz que ele foi arrebatado ao 3º céu, ele viu tudo aquilo, como que o apóstolo Paulo que escreveu Efésios capítulo 1, versículo 3, dizendo, gente, vocês foram abençoados em Cristo Jesus. Como que esse cara ia dizer agora, mas para que vocês permaneçam abençoados, vocês precisam dar o dízimo? Nem tem como, nem combina uma fala com a outra. Nem parece ser a mesma pessoa caso isso acontecesse. Então a primeira coisa, irmão, se lembre, fala bem forte comigo, nada pode me abençoar mais do que eu já fui abençoado. Irmãos, nada é nada.
Irmão, nada. Nada. Irmão, se você dá 100% do seu salário numa obra, na igreja, vamos dizer, aqui, ou numa ONG, isso não te abençoa mais. E se você não dá nada, não te abençoa menos. Agora, Vitor, o que muda de uma pessoa para outra? O que muda é o privilégio da contribuição, irmão. Nós que nascemos de Deus, temos a mente de Deus, sabemos que melhor é dado que receber, só isso. Agora, mudar realidades da minha vida, eu ser mais abençoado por isso, eu ser mais protegido por isso, eu estar mais guardado por isso. Eu lembro até hoje, irmão, o dia que eu comprei um Lacai. Quem sabe o que é Lacai? Skatista, Lacai. Eu comprei um Lacai, irmão. Era o meu sonho da minha vida, comprar um Lacai. Eu fui e comprei um Lacai. Aí eu estou saindo da minha casa, com um Lacai no pé. Meu pai olha para mim e fala: Vitor, você vai com esse tênis para o Senai? Falei: vou. Ele falou assim: cuidado, hein? Falei: não, eu vou. E aí tinha uma coisa que falavam para mim que era da bênção. Você tinha que estar debaixo da bênção espiritual. Ou seja, eu saí de casa aquele dia e falei: estou lascado. Eu não estou debaixo de bênção, não estou debaixo de bênção. Eu não estou debaixo. Irmão, eu fui andando na rua, eu andava um pedaço para chegar no Senai, eu andava assim, ó. Entrei no Senai, irmão, olhando para o lado, todo mundo. Na hora de tirar o tênis para pôr a bota, para entrar na oficina, eu olhando para ver quem via, se eu tinha meu tênis. Irmão, adivinha o que aconteceu, irmão? Roubaram meu tênis no dia. Irmão, a hora que eu voltei no meu armário, abri meu armário, falei: tem que respeitar a autoridade mesmo, espiritual, a bênção espiritual. E aquilo, irmão, me perseguiu um bom tempo da minha vida, achando que se eu não tivesse a bênção de Y, de X, Deus não estaria comigo, Deus não me abençoaria, ou de alguma forma ia dar errado. Mas repare, irmão, até o diabo se move pela fé. O diabo é um poder espiritual, irmão. Ele também se move pela fé que nós damos a ele. Eu criei que aquilo aconteceria, com todas as minhas forças. Eu sei, de alguma forma ou de outra, no meu consciente, falei: vai dar ruim. É fé. É fé, irmãos. Então deixa eu te contar uma coisa: não saia da posição. Fala para quem está do seu lado: não saia da posição. Que posição? A posição de abençoado. Tanto quanto Cristo é abençoado, você também. E não existe nada que você possa fazer para mudar isso. Nada, irmãos. Nada. Alguém vai dizer: Vitor, mas dar o dízimo é errado? Não. O que é errado é achar que o dízimo te abençoa. O errado é achar que o dízimo te protege. Agora, Vitor, é o dízimo que temos que dar? Não, irmão. Estou falando de dízimo que é 10%. Estou falando da religião, estou falando da liturgia, estou falando dos 10%. Quer dar 10%? Dá. Quer dar 20%? Dá. Quer dar 30%? Dá. Quer dar 50%? Dá, irmão. Só não faça um elo, não faça uma ligação disso com a bênção de Deus sobre a sua vida. Não acredite que Deus é um ser que está olhando para ver quem está dizimando, não, esse dizimou, abençoa, esse não, diabo, pega, esse abençoa, pega, não, esse aqui não dizima, pega, diabo. Irmão, Deus é um menino, brincando com a criação, brincando com a humanidade, brincando com as nossas emoções, brincando, nos prendendo, nos deixando louco, nos prendendo em dinheiro, papel, como se Ele precisasse de papel, como se Ele precisasse de real, como se Deus vivesse em real. Não, irmãos, Deus é seu Pai, Ele te protege porque Ele é bom, Ele te abençoa porque Ele é bom, Ele te guarda porque Ele é bom, Ele te prospera porque Ele é bom. A Bíblia diz: Deus, sendo rico, se fez pobre para que por meio da sua pobreza vocês fossem prósperos. Repara, não é por meio da sua pobreza mais a sua fidelidade, por meio da sua pobreza mais a sua obediência, por meio de Jesus mais alguma coisa. Não, irmão, é por meio de Jesus sem mais. Vocês vão prosperar em tudo que fizerem, porque Deus é bom, porque Ele fez isso por vocês, porque Ele foi e se fez maldito por vocês. É por causa dEle, é por causa dEle, Ele que fez. Deus dá, mas não vende, irmão. Segunda coisa, nós somos livres para a generosidade. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7: cada um dê conforme determinou em seu coração. Repara, ele não fala cada um dê conforme o seu salário, cada um dê conforme, não, cada um dê conforme o que está no seu coração.
Você quer dar 100, você dá 100. Você quer dar 1000, você dá 1000. Você quer dar 10 mil, você dá 10 mil. Você quer dar 100 milhões, dá 100 milhões, faz o que você quiser. Mas não vem dizer que Deus vai te abençoar por isso. Não vai, irmão. Dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Irmão, quem aqui não pode dizer que já veio dar várias vezes, não aqui, talvez em outro lugar, mas você foi dar dinheiro e você ia com pesar. Ixi, tem que dar. É por obrigação, tem que dar. Não, mas Deus gosta de gente obediente, que faz mesmo sem gostar. E se eu for fiel no pouco, Deus vai me pôr no muito. Cada um dê conforme está no seu coração, não com pesar, porque Deus ama quem dá com alegria. Irmão, Deus ama quem dá com alegria. Por isso que quando Jesus está lá no templo, ele está olhando o momento da oferta, vem um milionário, dá muito dinheiro, outro milionário dá muito dinheiro, outro milionário dá muito dinheiro, vem uma viúva, dá uma moeda. Irmão, uma moeda. Jesus olha e fala: foi a maior. Jesus, que matemática é essa sua? Ele está dizendo, a matemática da alegria. A que veio mais feliz é a que deu a maior oferta. Irmãos, eu estava voltando da Argentina hoje. Quando eu entrei no avião, tinha uma senhora, bem senhora mesmo, mais para lá do que para cá. Bem mais para lá, irmão, estava bem senhora mesmo. Ela estava sentadinha assim, uma senhora argentina, não falava em português. Na hora que ela estava entrando, ela estava com a mala dela, então eu peguei a mala dela, peguei as coisas dela, guardei para ela, ela sentou do meu lado, e eu sentei na janela, ela sentou no corredor, o meio ficou livre. Eu estava muito cansado, foi muita correria na Argentina, a gente pregou várias vezes, acabamos dormindo bem pouco, enfim. Muito cansado, então eu apaguei no avião. Irmão, eu não vi o avião subir nem descer. Na hora que eu desci o avião, que eu senti que ele bateu no chão, chegou, eu acordei. Irmão, quando eu acordei, aquela senhora estava olhando para mim assim, ó. Sabe quando a pessoa está esperando você acordar, olhando na sua cara assim, tipo, acorda, acorda, acorda? A hora que eu acordei, irmão, eu emocionei demais, porque a hora que eu acordei, ela estava olhando para mim assim, ó. A hora que eu olhei para ela, tipo, ela apontou para a cadeira do meio, e na cadeira do meio, quando passou o lanchinho, ela pegou tudo para mim, deixou em cima da cadeira, e eu imagino, irmão, umas 3 horas e meia de voo, ela me olhando assim, ó. Que é isso, irmão? Um coração generoso. A hora que eu acordei, ela apontou assim, não sabia falar comigo. Aí eu, graças. E na hora, irmão, Jesus falou comigo: Vitor, quem sabe a oferta dela não é a maior oferta de hoje. Irmão, não tem a ver com o dinheiro, não tem a ver com porcentagem, não tem a ver com calculadora, não tem a ver com comprar Deus, não tem a ver com ser fiel a Deus, não tem nada disso, irmão. Cristo é suficiente, Deus já fez tudo isso por você, você já está em Cristo, não tem nada que você possa fazer para ser mais abençoado. Mas, irmão, tem uma coisa: o que nós fazemos uns para os outros não muda nada do que nós somos em Deus e nem para Deus. Mas eu não sei você, mas eu amo o privilégio de dar com alegria, e isso é muito superior ao dízimo, mas muito superior. Ninguém paga imposto feliz, porque aquilo que é obrigação você dá porque tem que dar. Se Deus ama quem dá com alegria, precisava sair a obrigação e entrar a generosidade. Não somos dizimistas, nós somos guiados pela generosidade de Deus. Irmãos, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós podemos perguntar a Ele: Espírito Santo, o que você quer? Meu irmão, talvez vai ter uma hora que o Espírito Santo vai falar assim: eu quero isso, eu quero aquilo. Ou senão vai te lembrar você de uma pessoa e você vai dar para a pessoa. Ou vai lembrar você de uma ONG que você vai dar numa ONG. Não é o que, para quem. Mas Vitor, por que nós damos aqui? Por que nós vamos dar então na Por Amor? Irmão, você dá na Por Amor se você acredita no que acontece aqui. É só isso. Você acredita no que acontece aqui, você quer que isso cresça, que isso expanda, que isso aconteça, quer participar do que está acontecendo aqui? Quero. Então dê conforme está no seu coração. É simples, não é para ser pesado, não é para ser fadiga, não é para ser obrigação, não é para barganhar com Deus, nada disso. É ter conforme está no seu coração. Você acredita? Acredita. Quer participar? Quero, então contribua. Só contribua.
Só que não se esqueça, não vai te abençoar mais. Te abençoar mais não. Mas tem uma coisa que vai te dar: a alegria do contribuinte, a alegria de quem dá. E isso, irmão, não se pode comprar. Não se pode comprar. E por último, não decaia da graça. Primeira coisa, não tem como você ser mais abençoado. O dízimo não te abençoa, oferta nenhuma te abençoa, nada te abençoa, irmão. Você já é abençoado e enriquecido em Cristo. O que te prosperou é Cristo se tornar pobre, ponto final. Cristo e ponto final, Cristo sem mais nada. Segunda coisa, não tem como alguém determinar no seu coração. Não é eu que defino quanto você dá, não é Moisés que define o quanto você dá. Para que eu vou precisar de Moisés falando que eu tenho que dar se eu tenho um Espírito dentro de mim? Que pode falar para mim o que Ele quer que eu faça, em que hora Ele quer que eu faça, de que maneira Ele quer que eu faça. E por último, irmão, não decaia da graça. Vitor, mas por que você está falando não decaia da graça? Porque, irmão, não é difícil, não é difícil. Quando você menos espera, você está pensando uma coisa, você fala, meu Deus, esse pensamento é mais justiça própria do que... O que é não decair da graça? Não decair da graça é você ter a convicção do dia que alguma coisa acontecer fora do comum, fora do padrão, fora da vontade de Deus, você não vai dizer, ai, o que será que eu fiz de errado? Não é aquele negócio, aconteceu uma catástrofe, meu Deus, aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu pisei fora da linha? Que dia foi que eu não dei o dízimo? Que dia foi que eu não ouvi a voz de Deus, né? Como quem diz, se eu tivesse acertado, a catástrofe não tinha acontecido. Irmão, isso é cair da graça. Isso é achar que o seu acerto vai te proteger mais, vai te guardar mais. Não, irmão. Aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo, lá descansa. Lá descansa. E Ele te livra do laço do passarinheiro. É Ele que te livra. Irmão, você sabe o que é o passarinheiro? É o cara que fica querendo tacar pedra nas galinhas, nos passarinhos que estão junto dos seus pais. Então o que ele tenta fazer? Ele tenta distrair os filhotes, para os filhotes saírem debaixo da proteção do pai ou da mãe, para que então ele ataque o filhote fora da proteção do pai. Irmão, é isso que o diabo quer fazer só. Ele não tem como encostar em você, ele não tem como entrar debaixo das asas de Deus, ele não tem acesso a esse lugar. Por que não? Porque só tem acesso a esse lugar por meio do sangue de Cristo. Ele não tem o sangue de Cristo na vida dele, você tem. Nós estamos lá por causa de Cristo. O que ele quer fazer? Ele quer ficar atacando mentira, ele quer tacar cilada, colocar mentira na sua cabeça. Olha, é o dízimo, olha, é a oração, olha o que você pode fazer. Foca em você, foca em você, foca em você. Você está falando muito de Jesus, só Jesus não rola, só Jesus não dá, não. Só Jesus vai anular a responsabilidade do homem, vai anular o que o homem pode fazer, vai anular a obediência do homem, vai anular o dízimo, vai anular o controle da igreja, vai anular a célula, vai anular não sei o que. Irmão, ele vai querer pôr um monte de coisa na sua cabeça. Para quê? Para você sair debaixo da posição do favor. E quando você sai de lá, e aí você começa a dar atenção para as outras coisas, você entra em desespero. Não porque Deus não está com você, não porque Deus não é a seu favor, mas porque Ele está olhando para você e dizendo, Jerusalém, Jerusalém, eu queria tanto cuidar de você como uma galinha cuida dos seus pintinhos, mas vocês estão escolhendo viver por vocês. Não faça isso, irmão. Não viva confiando na carne para nada. E cuidado com os cães. Irmão, tem muita coisa, é muita informação, é muita notícia, é muito texto, é muito vídeo, é muita gente, fala de cá, fala de lá. Irmão, cuidado com os cães, pelo amor de Deus. Eles querem te escravizar. Eles querem que você dependa do que eles estão falando. Cuidado com os cães. Vocês são livres, para a liberdade Cristo vos libertou. Fala para quem está do seu lado, não anule a cruz de Cristo. Não caia da graça, irmãos. Não caia da graça. Por isso que hoje a gente achou de suma importância fazer isso. A gente estava recebendo muitas perguntas de muitos irmãos aqui da igreja. Pastor, mas e o dízimo? Vitor, isso aqui? Vitor, mas como que a gente faz isso? E esse texto? E esse texto? Né? E essa coisa e tal, enfim. Irmãos, está aí. Claro como a luz do sol que nós cremos. Muito claro.
Nós não estamos num ambiente de fazer para ter. Nós estamos num ambiente de herdeiros do mundo. Só tem herdeiro do mundo aqui, irmão. Só tem herdeiro de Deus aqui. Como que eu vou falar para você que você tem que comprar uma coisa e você ser herdeiro de Deus? Não tem como. Nós estamos num ambiente onde nós lembramos uns aos outros o tempo inteiro quem nós realmente somos por causa de Cristo Jesus. Como de maneira maravilhosa, nós já cantamos isso aqui algumas vezes. Nós somos o que Ele é, nós temos o que Ele tem, mas só por causa do que Ele fez. Talvez isso, irmão, seja o resumo de tudo. Nós temos tudo que Ele tem, somos tudo que Ele é, por causa do que Ele fez. Não deixe que ninguém escravize vocês. Ele libertou você, e aquele que o Filho liberta, verdadeiramente se torna livre. Fique de pé comigo no seu lugar, vamos orar. Aleluia. Tem alguém feliz aí? De verdade, irmão, de verdade. Tem alguém que está se sentindo muito leve, muito livre? Você está muito feliz, fala, meu, eu estou muito feliz, estou muito livre. Isso faz muito sentido para mim, parece que estava dentro de mim há muito tempo. Meu Deus do céu, como é bom experimentar o Evangelho. O não às regras e o sim à vida. Não às regras e o sim ao relacionamento, à vida de Deus.